Capítulo 26. A primeira visita. O dia da entrevista chegou. Por conta da pandemia de Covid-19, a entrevista seria realizada virtualmente. Fui até a casa da minha amiga, aquela que havia organizado a campanha de arrecadação, e juntos preparamos o computador para a chamada. Quando a repórter ligou, a gravação começou. Respondemos suas perguntas, compartilhamos o que estávamos vivendo e conversamos sobre o estado da Miriam. Durante a entrevista, houve momentos de emoção, lágrimas e desabafos. Era impossível não se emocionar com toda aquela situação. Ao final, a repórter nos informou que a matéria iria ao ar naquele mesmo dia, às 17 horas. Agradecemos a oportunidade e encerramos a chamada. Às 17 horas, liguei a televisão para assistir a matéria. Ver a minha história na TV foi um misto de emoções. A reportagem mostrou o quanto nossa situação estava impactando as pessoas. Vi os jornalistas e repórteres comovidos enquanto falavam sobre nós. Isso me deu mais esperança, pois parecia que Deus estava usando essa história para tocar os corações das pessoas. No entanto, ao me ver na tela, percebi o quanto eu estava abatido. Meu rosto carregava um semblante pesado, com olheiras profundas. Estava fisicamente e emocionalmente exausto. Apesar disso, a entrevista reacendeu em mim a fé de que Miriam poderia se recuperar. Poucos dias depois, recebi uma ligação do hospital. Um funcionário me informou que o diretor havia liberado minha entrada para visitar a Miriam. Ele pediu que eu mantivesse isso em sigilo, pois eu seria a única pessoa autorizada a entrar. Embora ele não tenha explicado o motivo, acredito que a autorização foi diretamente influenciada pela reportagem. A história foi ao ar, mostrando o hospital e toda a situação da Miriam, e acredito que a repercussão possa ter sensibilizado a direção do hospital. Embora eu não possa provar, a ligação entre os eventos parecia evidente para mim naquele momento. Fiquei profundamente grato a Deus pela oportunidade, mas também triste ao lembrar das tantas outras pessoas que estavam na mesma situação e não poderiam visitar seus entes queridos. No dia marcado para a visita, deixei minhas filhas com a mesma amiga de Miriam e fui ao hospital. Ao chegar, encontrei novamente aquele cenário desolador, pessoas orando e chorando do lado de fora, desejando poder entrar. Entrei na recepção, informei meu nome e recebi um crachá de visitante. O hospital estava quase vazio, apenas funcionários e pacientes nos corredores silenciosos. Caminhei até o quarto onde Miriam estava. Antes mesmo de vê-la, meu coração estava acelerado, preparado para um choque. Quando cheguei, vi que o quarto dela tinha uma parede de vidro. Não era permitido entrar, apenas olhar de fora. Quando finalmente a vi, deitada na cama, conectada a diversos aparelhos, não consegui me segurar. Desabei em lágrimas. A visão dela assim, inconsciente, foi devastadora. Nunca imaginei que veria Miriam naquela condição. Chorei tanto que enfermeiras vieram ver se eu estava bem, preocupadas que eu pudesse passar mal. Depois de me recompor, continuei olhando para ela. Seu semblante não era ruim, mas ela estava completamente imóvel, ligada a máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Coloquei minha mão no vidro e comecei a orar. Pedi a Deus um milagre, pedi forças para ela, para mim e para nossas filhas. Enquanto orava, percebi que algumas enfermeiras estavam ao meu lado, também orando comigo. "Você é o marido dela?" Uma delas perguntou. "Sim, sou. Ela é uma pessoa muito boa. Estamos torcendo e orando para que ela volte." Aquelas palavras tocaram meu coração profundamente. Então, olhei para dentro da sala e notei um pequeno aparelho ao lado da cama de Miriam. A curiosidade me levou a perguntar à enfermeira o que era aquilo. Com um tom calmo e compassivo, ela explicou. "É um aparelho que usamos para monitorar o desempenho pulmonar dos pacientes. Eles precisam soprar para avaliarmos como está a capacidade dos pulmões." Lembrei imediatamente de como eu pedia para Miriam soprar aquele aparelho com fé. Toda vez que ela o usava, eu dizia a ela para imaginar que,
Com cada sopro, Deus estava restaurando seus pulmões, devolvendo a força e a saúde que a doença havia levado. A enfermeira, percebendo minha emoção, continuou: Miriam pedia esse aparelho com frequência. Ela parecia determinada, como se cada sopro fosse uma oração. Ao ouvir isso, não consegui conter as lágrimas. Era como se ela também estivesse acreditando, lutando com a mesma fé que eu tinha. A enfermeira se aproximou, seus olhos já marejados, e disse: Eu sinto muito, de verdade. Aquele momento foi profundo. Não era apenas sobre um simples aparelho. Era sobre esperança, luta e fé. Tudo concentrado em algo tão pequeno, mas tão significativo. Eu sabia que Miriam havia soprado com força, com coragem, e que cada vez que fazia isso, estava respondendo ao meu pedido de não desistir. Depois disso, uma das enfermeiras me perguntou: Você gostaria de ver o seu filho? Naquele momento, eu me dei conta de que, com toda a tensão e tristeza, havia esquecido completamente que tinha um filho recém-nascido no hospital. Sim, claro, eu quero vê-lo, respondi, sentindo uma mistura de ansiedade e culpa.